ser breve. Amém? Amém. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 10, o versículo de número 17 até o 27. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu acho que vai passar aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam esta palavra, mas Jesus insistiu em dizer: Filhinhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando nele os olhos, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém? Amém. Para Deus tudo é possível. Glória a Deus. Então, se há algo nesta noite que a gente pensa que está difícil, que está impossível, para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Existe apenas uma moedinha aí, que é chamada fé. Então, tudo é possível para Deus. Amém? Amém. A Bíblia relata aqui que um homem, em outras passagens diz um jovem, e até intitula como um jovem rico, aqui também intitula como o jovem rico. Ele, após ver Jesus que estava falando com os seus discípulos, estava em algum lugar reunido, e quando ele começa a observar que as crianças, elas estão vindo a Jesus como mestre ali, e os discípulos então falam para as crianças ou para as mães: não permita que as crianças venham atrapalhar, não permita que elas venham atrapalhar o mestre. Então Jesus disse que não impeça-os, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. Amém? Amém. Glória a Deus. E Jesus ainda disse: em verdade vos digo que quem não receber a palavra de Deus, não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma vai entrar nele. E quando esse jovem vê essas palavras, vê um mestre diferente que aproxima de criança, que permite que criança venha até ele, e sobre o que Jesus falou, falando que das crianças são o reino dos céus, e disse que aquele que tivesse a mentalidade, o seu interior como uma criança, esses veria e entraria no reino do céu. Então ele vê uma oportunidade de chegar até o Senhor Jesus. Ele vê que Jesus é diferente de todos os mestres de Israel. Todos os mestres de Israel não davam atenção para as pessoas comuns, não davam atenção para a criança. Toda vez que uma criança entrava ali, ela tinha que ser retirada às pressas, e muitas vezes até julgada
por permitir tamanha desonra diante de um templo de Deus, uma criança entrar, ou qualquer que seja as pessoas de escala inferior que entrasse num templo num momento que estava sendo ministrado a lei do Senhor, lido Moisés. Então aqueles mestres não permitiam que tal coisa acontecia. Mas esse homem agora ele está vendo um homem que é diferente. Ele é diferente. Ele recebe pecadores, ele recebe crianças, ele recebe pessoas inferiores. E ele vê que Jesus é diferente. E aí ele chega para Jesus e diz: bom mestre, ele é bom, é diferente. Amém? Amém. A Bíblia também nos fala que Deus é bom. E diz que devemos experimentar e provar que Deus é bom. Glória a Deus. Este jovem, ele tem essa oportunidade. E ele vai até o Senhor Jesus e faz uma pergunta que muitas pessoas fazem: o que posso fazer para ser salvo? Essa é a pergunta que indaga a mente e o coração de muitas pessoas. Cada um tem a sua formalidade. É assim, é assim, é assim que vamos ser. E ele tem essa oportunidade de falar com o Senhor Jesus. Ele disse: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Ele entende que Jesus tem palavra que direciona a vida de uma pessoa. Não sei se ele ouviu o dia que as pessoas estavam afastando de Jesus e o discípulo falaram para Jesus: mestre, as pessoas estão afastando. E Jesus disse: vocês também querem ir? E os discípulos disseram: mestre, para onde iremos? Se então só tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia. Não sei se ele ouviu isso, mas ele foi aconselhar com o Senhor. Ele entendeu que o Senhor, esse mestre, não é apenas o mestre, mas ele é o Messias, ele é o esperado, ele é o aguardado. Porque de suas mãos saía virtude, do seu corpo saía virtude, as suas palavras tinham poder, o seu ensinamento era como de quem tinha poder, e assim acontecia. Amém? Então ele pergunta: bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? E como Jesus está no período da lei, ele não morreu ainda. Não se inaugurou a nova aliança, que é feita através do seu sangue, após ser aspergido na cruz do Calvário. Então Jesus disse para ele: conhece os mandamentos? E ele disse: quais? E Jesus começa a falar. Começa a falar para ele os mandamentos. E então ele responde para Jesus: mestre, isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E a Bíblia diz que quando Jesus ouve isso, ele o amou, esse jovem. Não porque ele tinha guardado os mandamentos, mas porque a oportunidade desse ser salvo estava, uma porta estava se abrindo. Amém? Amém? Assim como quando todos nós estamos ouvindo o Evangelho, há uma oportunidade de ser salvo neste dia, neste momento. Amém? Por quê? Porque a palavra está sendo pregada. Qualquer momento o Senhor fala profundamente ao seu coração. Então esse jovem diz: eu tenho observado e obedecido essas leis desde a minha mocidade. No entanto, este jovem estava perdido. É possível uma pessoa obedecer todas as leis e ainda assim estar perdido? É possível. Este jovem estava perdido. Ele caiu de joelho: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele: isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Uma coisa é eu falar para você, outra coisa é
sabia que Jesus o conhecia o seu coração. Ele sabia. Muitas vezes você pode falar para mim ou para outras pessoas: eu guardo tudo, eu sou certinho, eu faço isso e aquilo, eu faço, eu cumpro esta regra e a outra regra. Eu vou olhar para você, o seu exterior, e diz: você está bom. Para a igreja talvez você está bom, mas para o Senhor viu o coração dele e diz para ele: uma coisa só te falta. Amém? Amém. Que é a aproximação. O evangelho não é uma questão de regras. O evangelho é relacionamento. É possível uma pessoa estar na igreja, ser tão religiosa, linda, bonita, e no entanto não tem nenhuma comunhão com o Senhor, não tem parte com Ele, não tem relacionamento com Ele, está aqui guardando tudo que uma instituição impõe que Ele guarde, mas o seu coração está moído, quebrado, não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe se pedir a alma dele agora, ele não sabe para onde ele vai, não há certeza do Espírito dentro dele. Esse jovem estava desse jeito, ele guardava toda a lei, e Jesus olhou para ele e disse: verdadeiramente você tem guardado o que você está falando, esses mandamentos você tem guardado. Jesus não questionou isso. Mas, no entanto, esse homem estava perdido. Talvez a igreja que esse jovem frequentava, talvez ensinaram ele apenas a obedecer regras, mas nunca ensinaram que ele precisava ter um relacionamento com o Senhor. Aleluia. Nunca ensinaram para ele que o Senhor queria ter um relacionamento como pai com ele. Que aquilo que aconteceu externamente com aquelas crianças é o que o Senhor quer que aconteça em nosso espírito. Quando você aproximar e chegar diante do Senhor, você sabe que o Senhor é contigo, você sabe que o Senhor está em você, você tem ciência disso. Ensinar a obedecer regras e mais regras. E o cristianismo não é uma questão de regra, é uma questão de fé. É uma questão de crer. É uma questão de crer e receber uma justiça que não é sua, que não é minha. Algo que é impossível aos meus olhos e aos seus olhos. Aleluia. Amém? Amém. De tão simples que é, se torna até difícil. Porque a salvação é muito simples. É muito fácil. Se crer no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se confessar o Senhor como Filho de Deus, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se crer para a justiça e com os lábios confessa a salvação. Só que essa certeza de entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus não é na mente, é no espírito, é no interior. É no interior. Quando você tem essa certeza no seu espírito, no seu interior, que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, você é convencido pelo Espírito Santo que você também ressuscitou de lá, do mundo que você estava, o mundo pecaminoso, o mundo que era impossível você sair de lá, impossível. Por que é impossível? Porque todos nós fomos gerados em pecado. A gente nunca usa uma coisa suja para limpar nada. Se tem alguma coisa suja, a gente pega alguma coisa limpa. A gente não lava a roupa em água suja, é água limpa. E nós que fomos gerados todo em pecado, é impossível fazermos alguma coisa e Deus olhar para isso e dizer: perfeito, perfeito. Não tem como.
Por isso uma justiça veio, a justiça do Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Justiça de Deus em Cristo Jesus, pela fé, a todos que creem. Agora, sem lei, manifestou a justiça de Deus, justiça testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça, do começo ao fim, ela é totalmente pela fé. Amém? Amém. E assim é que somos justificados. Por outras palavras, perdoados, seus pecados cancelados, sua dívida quitada. Glória a Deus. Glória a Deus. Gratuitamente. Gratuitamente. Essa é a graça do Senhor, o favor de Deus para o ser humano. O dom da justiça. Quando um homem que se esforça para guardar tudo, todas as leis, esforçando, mas mesmo assim ele se sente perdido, e ele está perdido, porque a lei não é o propósito dela justificar o homem. O propósito de justificar o homem é a ressurreição de Jesus. Aleluia. E esse homem, triste, sofrendo, mesmo conhecendo todas as regras, mesmo conhecendo todas as letras, está fora, tem algo que não bate dentro de si, mas quando ele entende quem é Jesus, e ele cai aos pés de Jesus, e mesmo sabendo todas as coisas, e diz: eu estou perdido, socorre-me, Senhor. Então o Senhor vem ao seu encontro e concede a você o dom gratuito, o dom da justiça, como está em Romanos 5, 17, 18, 19. Muito mais os que recebem a abundância da graça de Deus e o dom da justiça reinarão em vida. Aleluia. Glória a Deus. Há uma vida de liberdade, há uma vida livre do pecado. Afinal, é isso que Jesus veio fazer: livrar a mim e a você do poder do pecado. Amém? E não há nada que eu possa fazer que me livre desse pecado, a não ser quando eu creio na obra de Jesus Cristo, quando eu entendo que Ele é que foi crucificado em meu lugar, quando Deus tinha e tem todo o direito de condenar a mim, mas preferiu condenar a Jesus em seu lugar. E é nesse momento que eu sou transformado, nesse momento que eu recebo o poder de Deus, a virtude do Evangelho no meu ser, no meu interior. É aí que nós nascemos de novo. E aí podemos o quê? Ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, tomar posse do reino de Deus, viver o reino de Deus, desfrutar e viver a novidade de vida que Ele veio trazer para mim e para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse jovem, ele guardava toda a lei, e no entanto, ele estava perdido. No entanto, ele estava perdido. Ele não desfrutava da salvação. Assim como muitas pessoas que estão na igreja, que batizaram, que passaram por toda a ordenança que a igreja impôs, mas nunca creram. Nunca creram. Nunca entregou a sua vida de fato ao Senhor. Nunca entregou a vida de fato, de verdade ao Senhor. Então ele continua numa igreja, num lugar que fala, que desfruta da plenitude de Deus, o poder de Deus, do domínio agora, da justiça no seu coração, quando o pecado não tem mais poder sobre vós, porque você não está sobre a lei, mas está na graça. Mas você ouve isso, mas não desfruta. E não desfruta por quê? Porque eu não fui a Ele de fato, de verdade. Eu fui às leis, às regras. Amém, irmãos? Amém. E não estamos falando sobre desobediência, porque a obediência deve vir depois de um coração transformado, novo. Amém? Amém. Novo. Eu sou salvo para a obediência. Glória a Deus. Eu sou salvo para a obediência. Romanos 1,5 diz que nós recebemos esta fé, a graça e essa fé para a obediência. Recebemos a graça para a obediência por fé.
Não é por regra, é por fé. E fé vem de relacionamento. Relacionamento com o Senhor. Glória a Deus. O justo viverá pela fé. O justo é salvo pela fé. Pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E até mesmo a vida de santidade depende desse relacionamento. Depende dessa entrega ao Senhor. De não olhar Ele como um ditador, mas olhar Ele como um Senhor, como um Pai. Afinal de contas, quando você entregou, confessou o Senhor Jesus, creu em seu coração e confessou em sua boca, Ele enviou o Espírito de seu Filho como adoção de filho. E agora você não é mais um escravo. Mas aquele que está dentro de você ensina você a falar, Pai. Glória a Deus. Pai. Veja que o ensinamento de Jesus para os pecadores ou para os seus discípulos sempre foi apresentar Deus como um Pai. Para os da lei sempre apresentava da maneira que eles entendiam. Mas para aqueles que queriam de fato experimentar o novo de Deus, Ele é teu Pai. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Concluindo aqui, Jesus fala essas palavras duras, diz aos discípulos quão dificilmente vão entrar no reino de Deus os que têm riqueza. Bem, na verdade, que o problema aqui era a riqueza, mas pode ser outras coisas. Amém? Amém. Entre elas, uma simples coisa: justiça própria. Justiça própria. Quando nós se sente, eu já vi, conversei com pessoas e já vi pessoas batendo o pé e dizendo: o dia que eu for um crente, o dia que eu for um evangélico, eu não serei como esses que estão aí, porque eu vou ser uma pessoa santa, eu vou obedecer, eu vou fazer isso. Isso é uma justiça própria. Primeiro que eu não venho ao Senhor Jesus sem que Ele me chame. Romanos 2:4 diz: ignorais que é a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento. E arrependimento, metanoia, mudança de mente. Não é choro, embora que aconteça, mas é uma mudança de mentalidade. Você está indo para um lugar, você tem um entendimento que esse não é, você dá meia volta. Mas agora você não faz isso sozinho. Lembra que quando você entregou a vida para Cristo, para Deus, para Cristo, Deus enviou o Espírito de seu Filho que veio para dentro de você, e é Ele que te conduz no caminho da santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo, acredito que seja o 4, diz que Deus concedeu para nós tudo o que precisamos para uma vida de piedade, para uma vida de santidade. Tito 2, o 4 por ali diz, o 9, mas a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, ensinando e educando, para que, renegadas as paixões mundanas, sirvamos a Deus de modo santo e agradável. É a graça de Deus. É algo que você não tem como explicar. É algo que não tem o que você fazer. Quando você crê em Jesus, a filiação vem um pacote para dentro do seu coração. Nessa filiação vem capacidade para você andar em santidade, vem capacidade para você viver uma vida reta diante do Senhor, vem capacidade para você dizer não ao pecado. Amém? Amém. Isso não quer dizer que você não vai pecar. Você vai errar. Você vai. Mas os nascidos de Deus não podem viver na prática do pecado, porque nele está a semente. Ora,
semente está dentro dele. Amém? Amém. Você pode errar em algum momento, mas isso vai ser incomodativo. Dentro de você vai ser incomodativo. E você vai até se entender o que é, Senhor, que está. E na sua mente vem o que é que foi de errado. E você vai rapidamente: Senhor, eu errei. Eu errei. A Epístola de João diz que o sangue de Jesus Cristo perdoa todos os nossos pecados e purifica-nos de toda injustiça. Glória a Deus. Amém? Quando o pecador vem ao Senhor, ele é perdoado e ele sai do estado de pecador e passa agora a trilhar o caminho de justiça, de ser justo aos olhos de Deus. Não pela sua justiça, mas pela justiça de Cristo. Agora ele é justo diante de Deus. E quando ele erra, o que acontece? Ele se contamina, mas o sangue de Jesus Cristo é poderoso para purificá-lo, limpá-lo dessa contaminação. É claro que tudo não estava tão explícito quando Jesus falava, mas o princípio que é impossível aqui é porque ninguém pode ser salvo pela lei. A Bíblia diz: ninguém será salvo pela lei, ninguém será justificado pela lei, ninguém. E um fato simples é que o justo vive da fé, e a lei é obediência aos mandamentos que foi estabelecido na antiga aliança, e nós estamos na nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Amém. Aí você diz, e eu quero terminá-lo aqui, observa que uma outra pergunta se levantou quando Jesus falou isso. Os discípulos então disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Porque o jovem perguntou, Jesus falou alguma coisa e ficou então: como vamos ser salvos? Eu leio esse versículo e vou encerrar aqui. Romanos capítulo 8. Versículo de número 3 e de número 4. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, e é na carne de Cristo. Amém? A fim de que o preceito da lei, isto é, o cerne da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Amém. Era impossível a lei? Sim, era impossível. Era impossível aos homens? Sim, mas não era e não é possível para Deus. Deus arrumou uma forma de salvar o pecador, e foi condenando o pecado do pecador arrependido em Cristo Jesus, lançou sobre a sua carne, lançou sobre o seu corpo, e Cristo foi e carregou os nossos pecados e cravou na cruz do madeiro. E quando eu creio nesse sacrifício, quando eu creio nesse sacrifício substituto, eu recebo em mim uma justiça, o Espírito Santo. Eu não sou mais guiado agora pela lei, mas pelos mandamentos, as ordenanças, mas eu sou guiado agora pelo Espírito Santo. E ao ser guiado pelo Espírito Santo, o que se cumpre em mim? O cerne da lei, o princípio da lei. Amém? Amém. Se cumpre o preceito da lei. E o que é o preceito da lei? O amor. Amém? Amém. O amor. A obediência é por amor, por fé e amor. O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, diz que em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua
pelo amor. Amém? Amém? E o princípio começa Deus dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Deus é amor e importa que nós também recebamos esse amor, o amor que é derramado por meio do Espírito Santo em nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, como posso ser salvo? Entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Entregando. Buscando um relacionamento com Ele. Crendo nele, crendo nesse sacrifício. Entregando: Senhor, eu te aceito. Entra em meu coração. Quando você o entrega, o aceita, o Senhor Jesus, aquilo, a condenação que estava sobre você, ela é passada ao Senhor Jesus. Ela já foi passada para o Senhor Jesus. Então sai da sua conta e você é uma pessoa agora liberta, uma pessoa salva, uma pessoa iluminada. Você levantou dentre os mortos, Cristo agora esclareceu a sua mente, agora você tem visão, você tem novo entendimento e portanto você pode enxergar, você pode caminhar. Os que creem em mim não andarão em treva, mas terão a luz da vida. Glória a Deus, aleluia, Você não será mais enganado, porque o Espírito dele estará habitando dentro de você. Amém? Amém. Glória a Vamos Deus. colocar de pé em nome do Senhor Jesus.